intenção desse vídeo não é falar de política, apenas sobre presidentes, sobre os chefes de Estado propriamente dito e a genealogia deles. Bom, eu sou o Vitor Garcia, do blog Genealogia e Cidadania, Genealogia Informal, descrições aí, redes sociais na descrição, enfim. E hoje eu queria, como eu já disse na introdução, inclusive, não é falar especificamente de política, mas só dar uma noção aí de uma coisa que me chamou a atenção, a origem dos presidentes do Brasil, porque eu vi recentemente um vídeo, falando da origem da família Bolsonaro e pelo fato dele ser o primeiro imigrante descendente de imigrantes de italianos a ser eleito democraticamente pelo presidente da República do Brasil, o primeiro presidente então eleito democraticamente com descendência italiana, ou pelo menos descendência constatada de italiano. Então aqui não vou discutir política, eu vou analisar todos os presidentes. Ponto. Nós tivemos 36 presidentes. O Bolsonaro é o 38º presidente da República, porém dois presidentes, tiveram mandatos distintos em períodos diferentes. Não é questão de ser reeleito, por exemplo, como nós tivemos FHC, Lula, Dilma, reeleitos. Não, presidentes que ocuparam o cargo em períodos diferentes. Foram dois. Getúlio Vargas, sendo o 14º e 17º presidente da República, e Ranieri Mazzini, que foi o 23º e 25º presidente da República. Ele foi presidente por tempo muito curto em ambas as oportunidades, por apenas 13 dias, mas foi o presidente nomeado, embora um período muito curto. Era uma época ali de muita instabilidade política, que havia mudança de presidente, enfim, eu não vou me estender muito, senão vai ficar muito longa a história, Mas, então, pelo fato dessa repetição, nós temos ao todo 36 presidentes. E aí, obviamente, eu já não considerei, no caso, dois presidentes que foram eleitos, mas não tomaram posse, por motivos diferentes, que é Júlio Prestes e Tancredo Neves. Também temos Rodrigues Alves, que faleceu antes de tomar posse, mas ele foi presidente anteriormente, então ele vai entrar na lista pelo mandato que ele exerceu. Também por duas vezes tivemos juntas provisórias, que elas não são consideradas. Uma junta provisória em 1930, entre o governo Washington Luiz e Getúlio Vargas, que foi o período que Júlio Prestes ganhou a eleição, mas teve uma revolução encabeçada pelo Vargas. Então houve essa junta, eu não considerei os membros dessa junta. E outra junta durante o regime militar, em 1969, também essa junta constituída por 3 pessoas, que eu também não considerei. Mas tivemos também, como no caso do Ranieri Mazzini, embora ele tenha sido, entre aspas, um presidente provisório, como ele foi empossado presidente, não foi presidente em exercício, ele se tornou presidente, isso você encontra aí em qualquer fonte histórica, num total de 26 dias, mas considerei como presidente. O outro foi Carlos Luz, ele foi presidente em 1955, de 8 a 11 de novembro desse ano, de 55, ou seja, por apenas 3 dias. Então, embora um tempo muito curto, eu também o considerei. E assim, eu fiz um aparato aí para se ter uma noção das descendências, das origens, enfim, da origem mesmo dos presidentes que nós tivemos, gostando ou não desses presidentes, ou de um ou outro, gostando mais de um, menos de outro, não interessa se foram bons. Foram governantes, chefes de Estado, e eles tiveram aí uma descendência que talvez, para quem tem curiosidade, vale a pena explorar. Obviamente eu não fiz uma pesquisa extremamente profunda de cada presidente. Eu fiz segundo
a origem dos sobrenomes que eles possuíam, ou do sobrenome do pai, da mãe, e o que a própria biografia dele, ou as fontes que nós achamos, que eu particularmente achei na internet, puderam esclarecer, puderam informar com relação à descendência. Então não é um estudo minucioso, profundo da origem de cada presidente, até porque eu acho que se fosse fazer isso daria um vídeo para cada presidente. Se alguém até tiver interesse, dá pra gente tentar montar uma série, mas enfim, então isso é apenas para um aparato. Nós tivemos em uma oportunidade familiares que ambos foram presidentes, que foi o primeiro, né, o Marechal Deodoro, o primeiro presidente, e cerca de 20 anos depois o seu sobrinho Hermes da Fonseca, né, o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca e seu sobrinho Hermes da Fonseca. Considerei aí no caso como duas descendências, porque embora tenham pelo menos de um ramo a mesma origem, são dois presidentes diferentes. Um presidente que foi Nilo Peçanha era um presidente negro, o único presidente negro que tivemos. Então eu já considerei a origem africana dele, mesmo não tendo fontes precisas, porque é óbvio que em algum momento ele teve essa descendência. Pelo menos em algum ramo de sua árvore, em algum galho da sua árvore, tem a descendência africana. Dos outros, todos foram o que pôde constatar nas pesquisas. Aproveitando, eu decidi também colocar os estados de cada presidente, só a título de curiosidade, os estados que eles nasceram. Então, ao todo, nós tivemos um presidente que não nasceu em estado nenhum, que é Itamar Franco. Até uma história curiosa, ele nasceu, a mãe dele deu à luz em um navio, que era entre Salvador e Rio de Janeiro no percurso, mas não se sabe ao certo em que região exata o ex-presidente Itamar Franco nasceu. Foi registrado em Salvador, porém o seu local de nascimento é Mar Territorial Brasileiro. Fora isso, tivemos 6 presidentes paulistas, 6 presidentes mineiros, 5 presidentes fluminenses, né, nascidos no estado do Rio de Janeiro, independente de ser da capital ou não, 4 gaúchos, 2 alagoanos, 2 matogrossenses. Aí vale ressaltar que o presidente Jânio Quadros nasceu em Campo Grande, onde hoje é o estado do Mato Grosso do Sul, óbvio, a capital sul-mato-grossense. Porém, quando ele nasceu, todo o estado do Mato Grosso do Sul, né, e obviamente sua capital, Campo Grande, pertenciam ao estado do Mato Grosso. Então eu considerei ele como mato-grossense, embora hoje ele seria considerado sul-mato-grossense. E 2 cearenses, um pernambucano, um paraibano, um maranhense, um potiguar e um catarinense. Tá, agora vamos ao que interessa, que é a origem das descendências. E aí, só esclarecendo a dúvida que acho que não chamou a atenção de ninguém no começo do vídeo, né? O Bolsonaro é o primeiro descendente de italiano a ser eleito democraticamente de forma direta, mas não é o primeiro presidente a ter descendência italiana. Então, ao longo da história, ele é o 4º presidente a ter descendência italiana. O já mencionado Ranieri Mazzilli, que ele era filho de italianos, mas em nenhum dos dos curtos períodos ele foi eleito diretamente, óbvio. Acho que nunca um vídeo na história falou tanto desse Ranieri igual o meu vídeo, viu? Tem muita gente que não fazia ideia que ele foi presidente da República. O Emílio Garrastazu Médici, que era filho de italiano. O seu pai era italiano, mas ele não foi eleito, obviamente, democraticamente, foi no período do regime militar. E também Itamar Franco, que
foi eleito, na verdade, vice-presidente democraticamente, né? Mas o então presidente Fernando Collor sofreu o processo de impeachment e ele assumiu, também não foi eleito democraticamente. Então, nós tivemos 4 presidentes com descendência italiana, mas essa não é a maior descendência, como vocês podem imaginar. Então, entre os 36 presidentes, nós tivemos 47 origens portuguesas. Isso pode ser 2, 3 origens do mesmo presidente, está espalhado aí, mas nós temos entre os presidentes 47 ramos de descendência portuguesa, sendo a descendência portuguesa a que aparece em praticamente todos os presidentes. Um ou outros, exceções, não têm origem portuguesa em algum momento, ou pelo menos presume-se, né, pela origem do seu sobrenome. E aí nós tivemos 5 casos que pelo sobrenome ele pode ter origem portuguesa ou espanhola, e não foi possível detectar precisamente se o ramo do presidente foi de origem portuguesa ou espanhola. Então temos aí 5 que é ou portuguesa ou espanhola. Temos também um caso do presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, em que dentro desses ramos o Figueiredo pode derivar de Portugal, Espanha, Itália ou França. Como não foi possível averiguar de qual ramo ele veio, então deixa aí nessa possibilidade, um desses 4. 4 descendências alemãs, 4 italianas como já mencionadas, 3 espanholas, uma uruguaia, o presidente Emílio Garrastazu Médici era filho de pai italiano e mãe uruguaia, uma búlgara, uma tcheca, uma libanesa, uma africana, que é do Nilo Peçanha, que se tem certeza, é possível que outro presidente tenha alguma descendência distante africana, mas não foi possível detectar. Uma judaica, que se pode afirmar que é de origem judaica, né? Até porque a gente presumir que alguns ramos portugueses podem ter origem judaica, tem gente que fica irritado, né? E uma francesa. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Ó a mãozona na câmera, né? Legal. Espero que tenham gostado. Não foi assim. Acho que é algo para curiosidade, para quem quiser, gosta um pouco de história. Eu gosto de história, eu gosto também dessa curiosidade sobre os presidentes, enfim. E por isso eu resolvi gravar esse vídeo aí, me chamou a atenção. Se vocês deixem aí sugestões, dúvidas, enfim. É isso, obrigado.